Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta com os nossos podcasts, né? Esse que é o podcast mais gostoso aqui do site Notícias Agrícolas. Afinal de contas, a gente fala de cacau e daqueles chocolates especiais feitos diretamente da árvore, feitos pelos próprios produtores de cacau que vão lá nas suas produções, selecionam aquele cacau de maior qualidade e fazem barras de chocolate chamadas Tree to Bar, ou mestres chocolateiros, que aí eles vão atrás, né, desses produtores de cacau especial e a partir da amêndoa selecionada fazem, né, barras de chocolate. Aí seria o termo Bean to Bar, que é o que dá nome aqui ao nosso podcast, do grão à barra. Bom, vocês que acompanham aqui o podcast sabem que a gente reúne histórias muito legais ao redor aí do universo do cacau e hoje não vai ser diferente. A gente vai falar sobre empreendedorismo social, empreendedorismo na comunidade, nas comunidades, seja comunidade de bairro, seja comunidade digital, seja aquela comunidade, né, no Rio de Janeiro, as famosas favelas, enfim, temos muitas comunidades aí para abraçar nesse Brasilzão. E hoje a gente vai falar com o Ronaldo Custódio, que é uma liderança que está muito ligado nesse empreendedorismo comunitário, empreendedorismo social, empreendedorismo até mesmo ambiental, focado aqui para o nosso querido Bean to Bar, nosso querido chocolate especial. Ronaldo, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Bom dia, muito obrigado. É um privilégio, um prazer estar aqui com vocês. Inclusive, quando eu inicio a Black Cacau, eu utilizo muito o podcast, o canal de vocês, como uma fonte riquíssima de informação para me ajudar nessa jornada empreendedora no ramo de chocolate e do cacau, principalmente brasileiro. É um prazer. Que seja um bom papo. Eu que agradeço. Acho que uma das questões primárias aqui, né, já que a gente fala tanto do empreendedorismo, né, e o lado social, acho que a inspiração é um dos pontos que a gente sempre tenta, e é muito importante ter esse feedback de que você foi inspirado de alguma forma pelo podcast e pela sua história também, né? Você tem uma história diferente, a gente conta tantas histórias aqui no podcast, mas a sua história é diferente por ter vindo, né? Nascido e criado, né? Como você me disse, no Rio de Janeiro. Então, conta um pouquinho, antes de contar a história da Black Cacau, conta um pouquinho da sua história pra gente aqui no podcast. Bem legal. Inclusive, eu digo que a Black Cacau ela é um reflexo da minha história, do local onde eu vim. Eu gosto muito de me situar, então sempre que eu me apresento eu falo que eu sou o Ronaldo, filho da Magna e neto da Heroídes. Eu venho de uma família nascida e criada na favela. A gente fala o termo favela mesmo também como uma forma de resistência, porque são locais que carecem mesmo de estrutura, que tem pouquíssimos investimentos para educação, saneamento básico, enfim. Desde muito cedo a gente já aprende o que é, infelizmente, a escassez e a falta de acessibilidade. E quando eu me apresento dessa forma, eu me apresento porque eu venho de uma família que, inclusive, tem um marcador de mulheres solos, são mulheres negras. Então, eu sou nascida e criada dentro da favela por um seio muito maternal, né? Minha mãe, ela sempre me criou sozinha, junto com o auxílio da minha avó. Então, ali numa favela da zona norte do Rio de Janeiro, nasce o Ronaldo. E eu falo sempre orgulhosamente que esse Ronaldo, ele, 32 anos depois, vem conquistando espaços que, para a realidade da minha família e para a minha realidade, são espaços que são de liderança pela primeira vez, porque eu falo muito orgulhosamente que eu sou o primeiro da minha família, inclusive, a acessar o ensino superior e bacharelar, então eu sou formado em comunicação social, publicidade e propaganda, e hoje, inclusive, já cursando MBA dentro da área de sustentabilidade e ESG,
e também o primeiro a me estabilizar e me posicionar como empresário. Apesar de vir de uma família também geracional de mulheres empreendedoras, que minha mãe sempre trabalhou fora, mas também sempre empreendeu no ramo de cozinha. Minha mãe é uma salgadeira de mão cheia, então fazia muito salgado. Eu venho desse lugar de ver também minha mãe trabalhando muito, minha avó também. E para que eu pudesse acessar esses locais, eu tive também que ter essa formação, esse apoio, que eu digo que vem realmente da minha história, da minha vida. Então, todos os ambientes que eu acessei, todos os ambientes que eu acesso e o conhecimento que eu trago também, ele é um conhecimento muito popular, né? Porque eu vou para a academia, mas eu também me formo através do exemplo. Então, eu tenho muito orgulho de falar dessa parte da minha história, porque para existir a Black Cacau, existir hoje o empreendedor de impacto, como eu me posiciono, precisei também vir desse local que acessa essa história de família, essa história de vida. Então, orgulhosamente eu digo, hoje ainda luto para não ser o único, porque ainda sou o único, e tem já uma década que eu acesso a universidade, então não posso ser o único, eu tento trazer a nova geração comigo, exatamente para que a gente também mude essa história, que é a história da família Custódio, né? Que é a minha história. Acho que a gente, antes de entrar de cabeça na parte de cacau e chocolate, eu quero aproveitar que você está aqui com a gente e abordar questões que rondam o cacau, né? Quem acompanha aqui o podcast sabe que o universo do cacau, a gente ouve muito falar por aí, nesse boom dos coaches, a tal da meritocracia, e essa é uma palavra que durante muito tempo para mim fez sentido, mas quanto mais envolvido no cacau eu estive, quanto mais contato com pessoas de diversas realidades, como a sua, né, eu fui percebendo que essa palavra meritocracia pouco significa diante de uma outra palavra que eu aprendi muito na minha religião e muito na história do cacau, que é a ancestralidade, que é Sim. os caminhos que a gente toma, como exemplo da sua mãe, como exemplo, né, da sua avó e de outros antepassados que vieram antes delas. E eu acredito mais nessa, né, do que na tal da meritocracia, porque a meritocracia ela é cruel, ela é exclusória, ela exclui as pessoas, enquanto que a ancestralidade faz parte do nosso coração, né, da nossa vivência e do nosso destino. Você que está nesse ambiente de dois mundos, ancestralidade e agora indo para o empreendedorismo, em que se supõe que haja a tal da meritocracia, como que você vê esse cenário em que você se inclui? Eu amei essa pergunta porque isso é um questionamento que eu me faço há uma década. Quando eu resolvo cursar publicidade e propaganda, eu lembro da minha mãe falando sobre a dificuldade que eu encontraria em um mercado que não englobava corpos como o meu. E aí eu via a questão de todas as referências e eu falava, realmente é um lugar que pode ser muito hostil, mas é um lugar que eu quero estar. E a mesma coisa é o ramo do empreendedorismo, principalmente quando a gente fala do empreendedorismo do cacau e do chocolate, principalmente do chocolate, que é marcado, né, por grandes nomes. Tem uma diferença, a gente vive num Brasil que é muito necessário a gente citar que é um país com muita desigualdade social, ao qual a gente tem essa dificuldade de identificação de referências de corpos, né, como o meu, principalmente corpos que saem da favela, que vêm de uma favelização, de um local muito precário, e acessa os locais com muita dificuldade. Então, quando a gente pega todo esse contexto do Brasil, que eu falo, o Fundo Black Cacau, com um investimento que, segundo dados do Sebrae, seria 15% do necessário. Então, a gente já começa de um lugar que é muito distante. Então, para se fundar como um organismo vivo, como uma empresa. E esse lugar de ancestralidade, ele é um lugar que, inclusive, eu jogo para tudo que eu faço, porque é o que eu falo, eu vim de uma família
que a meritocracia não deu certo, porque a minha avó ela começou a trabalhar com 6 anos de idade. Na verdade, ela passou por mais de 20 anos de exploração. E ela trabalhou muito, ela trabalhava de 10 da manhã às 10 da noite. E não tinha vida, ela abdicou da vida dela exatamente para trabalhar e conseguir passar um pouco de formação. Então, ela sempre preservou que nós pudéssemos estudar para não trabalhar excessivamente. Então, a meritocracia ela também não chegou para minha mãe, que minha mãe sempre acordou cedo, trabalhou muito, e infelizmente sempre teve o que a gente chama de subemprego. Então, assim, cargos de liderança ninguém da minha família era. Ninguém da minha família soube flertar, por exemplo, com o mundo do empreendedorismo. Eu também trabalhei antes no Itaú, então acessei um pouco o mundo do mercado financeiro. Então, aquilo dali era totalmente distante da realidade. E quando eu pude acessar espaços que eram totalmente diferentes e entrar em discursos como a meritocracia, a primeira coisa foi me posicionar com essa ancestralidade para dizer que a meritocracia ela fica muito comprometida quando nós temos um país que é marcado pela desigualdade social, principalmente a desigualdade socio-racial, que é uma desigualdade que ela afeta pessoas negras e brancas, mas com muito mais fervor pessoas negras, que estão já numa base social que dificulta muito esse acesso. E quando eu falo do pertencimento, orgulhosamente de falar, eu sou um chocolateiro, autodeclarado pessoa negra, que vem da favela, é exatamente buscar essa ancestralidade também como motivo de orgulho, sem utilizar a meritocracia, porque a meritocracia ela não funciona. Ela não funciona quando a gente tem uma desigualdade social que determina já da onde nós vamos sair. Então, o Ronaldo ele sai de um local que outras pessoas tiveram muito mais acesso a privilégios para estar. Então, existe um Brasil que forma essa forma de empreender. Então, quando eu trago o empreendedorismo social, empreendedorismo ancestral também, eu trago essa quebra de barreiras que nós precisamos entender que não existe meritocracia no Brasil que nós vivemos e que é muito necessário que a gente abra esse debate de uma maneira muito encarando o problema de frente, para que a gente quebre barreiras para que Ronaldos eles deixem de ser exceção. E aí sim a gente possa falar de uma competição mais saudável, de uma competição que é realmente justa. É isso. E eu acho que o pessoal do Cacau, ele abraça, né, essa sua filosofia plenamente, mas ainda assim, né, quem está ouvindo o nosso podcast, por um acaso, faça parte desses universos mais empreendedores, coaches, enfim, esse pessoal muito centrado nessa única palavra, meritocracia, lembra um pouco da nossa história Brasil, né? Cacau, Bahia, tivemos Salvador como uma das nossas capitais, Rio de Janeiro, né, com todas as suas questões atuais, também foi capital, abrigou, né, parte da coroa portuguesa. Enfim, antes de pensar apenas em meritocracia, respeita, né, o nosso solo, respeita a nossa história, respeita esse terreirão chamado Brasil e respeita essas pessoas que estão, né, a questão de o próprio exemplo do Ronaldo, é a geração primeira a ter acesso a questões que outras pessoas em outras condições já tiveram acesso há 2, 3 gerações atrás. Isso faz uma diferença muito grande quando a gente só pensa em meritocracia. Não é bem assim, né? Exatamente. Vamos respeitar esse solo Brasil que a gente pisa todo dia e as histórias das pessoas do nosso povo. Bom, Ronaldo, tendo isso em mente, né? Agora você entra no mercado de cacau, de chocolate. Como que foi essa entrada, né, para esse universo que é o nosso universo aqui dos chocolates especiais? Então, eu sempre tive um sonho, né? Que eu falava que era um sonho um pouco utópico, que era empreender com impacto.
E era muito difícil entender qual o tipo de impacto, porque quando a gente, nós que temos essa dificuldade de acesso, a gente também acaba tendo uma dificuldade de ver um mundo do jeito que ele é cheio de possibilidades e cheio de coisas que a gente pode fazer. E aí, como eu venho de uma família que era muito da cozinha, eu sempre também fui da cozinha. Então, sempre fiz doce, sempre ajudei minha mãe. Então, vem daquela típica família que se reunia domingo para fazer aqueles banquetes. Então, a primeira coisa que eu penso é quando eu preciso fazer uma renda extra, que eu estou na faculdade, preciso dessa renda extra, preciso trabalhar também, que eu fiz faculdade trabalhando e fazendo renda extra. Eu sempre fui apaixonado do que eu achava que era chocolate, né? Que eu venho também de uma geração que ganhava chocolates de muito subcategoria, eram chocolates industriais que eram da pior espécie possível, e a gente acreditava, inclusive, ali que aquilo era chocolate. Então, eu já venho dessa paixão por um chocolate que eu acreditava na época que era chocolate. E quando eu começo a empreender para fazer essa renda extra, eu entro no mundo de brownies, né? Então, começo com brownie, mas era exatamente nessa época eu ainda trabalhava no banco e fazia uma renda extra. E chega um momento que em 2017 já começa, a gente passa aí pelo período de pandemia, né, uma chegada da pandemia nos anos anteriores, aquilo todo mundo, né, para repensar. E quando a gente chega na folga da pandemia, né, eu falo, agora é o momento que eu chego para querer empreender. Então, 2018, 2019 foram anos de muita reflexão, e é quando eu entro na pesquisa do cacau e do chocolate, né? O primeiro susto que eu levo é que o Brasil ele produzia chocolate. Eu já conhecia que o Brasil produzia cacau, mas cacau também era uma realidade muito distante. O cacau, às vezes, ele é uma realidade distante para muitos brasileiros, principalmente brasileiros com pouco acesso. E nesse meio período do cacau e do chocolate, eu acabo conhecendo o que seria a cadeia produtiva, e eu começo a ver os documentários dessa cadeia produtiva, toda essa problemática que tem na cadeia produtiva, e ao mesmo tempo, que diálogo era esse de um chocolate mais sustentável, de um cacau sustentável, de um empreendedorismo também que hoje ele tem como base o impacto. Então, aquilo, eu entro numa dualidade de pensamento, como pode um fruto tão amado fazer um doce mais amado, e também passar por diversos problemas na cadeia produtiva. É quando eu conheço também o Bean2Bar, e ali eu me identifico exatamente como todos os preceitos que ali se apresentava eram preceitos que eu também acreditava muito. Então, eu falo, eu consigo identificar que aqui existe, além de toda a questão do impacto, um mercado. E é quando eu entro em contato com a Patrícia Nicolau, que fundou as Mulheres Pretas do Chocolate, e ali começa, né, em 2022, mais ou menos, começa o meu empreender com chocolate. E aí eu me desapego do brownie, começo a ter a proposta de entender essa cadeia produtiva, produzir chocolate, fazer com que esse impacto ele comece a ser uma realidade. Então, é quando eu junto o sonho, né, de empreender com impacto, com a identificação com o cacau e com o chocolate. E aí eu descubro que cacau e chocolate é muito mais profundo, é muito mais bonito, e tem um impacto muito mais positivo do que eu sequer imaginava quando eu comia aquele chocolate na infância, né, feito por uma indústria sem saber direito o que era aquilo que eu estava comendo. Então aí nasce, inclusive, de toda essa pesquisa que acaba se racializando, porque o Brasil ele é de cultivo de pequenos produtores, que são pessoas autodeclaradas, em sua maioria negra, isso é o IBGE, numa pesquisa recente que solta, né? Então a gente tem uma produção muito expressiva e eu acabo me conectando a toda essa proposta, fazendo nascer a Black Cacau. Então é assim que, inclusive, começa,
e se funda o meu saber no cacau e no chocolate, e todo esse trabalho que eu venho desempenhando já nesses 2 anos. Inclusive, você teve uma professora muito querida, né, Patrícia Nicolau, um beijo para você, já passou por aqui, contou sua história, e ela contou uma coisa muito legal que eu acho que faz sentido resgatar aqui, né, que o nosso alimento, né, sempre focando aqui mais uma vez, né, na ancestralidade. Boa parte, né, desses nossos costumes alimentares brasileiros, né, o nosso arroz, até mesmo o nosso arroz com feijão, enfim, quando você olha para o nosso pro prato base, né, da alimentação brasileira, você tem que lembrar muito dessa questão das mulheres negras, que eram as mulheres que faziam os alimentos para, né, os portugueses, donos de engenho, donos de cafezais, enfim. Se você se alimenta hoje, mais uma vez, você está se alimentando desse passado, né, do Brasil. E quando a gente vai para o chocolate, vai até além disso, porque você está se alimentando não só dessa história, né, dos negros brasileiros, mas dos negros também, né? Se você pega aquele, eu vou experimentar um chocolate belga, um chocolate suíço, aí você vai trazer até mesmo ancestralidade lá da África, diretamente de lá, e com todas as questões positivas, negativas, enfim, que trazem essa carga. Enfim, se a gente ficar pensando na ancestralidade das comidas, né, Ronaldo, e dos alimentos, tem muita coisa para a gente falar. E aí aqui eu já puxo um gancho para essa imagem que você adotou, né, como símbolo da sua marca. Ela representa um pouco toda essa questão que a gente está trazendo aqui, né? Não só a ancestralidade do alimento, mas do que tá por trás dele também. Sim. Eu lembro que quando a gente tem a oportunidade, quando eu fundo a Black Cacau, eu acabo fundando a Black Cacau com pouquíssimo recurso. E o meu sonho era exatamente passar por um trabalho de branding, que é um trabalho conhecido para a formulação da marca, né? Esse valor, e principalmente para que a gente pudesse demonstrar para as pessoas que a gente transmuta toda essa questão quando eu falo do agroecológico, do vegano, do ancestral, é exatamente para demonstrar tudo isso através da transmutação desse chocolate, trazendo também à tona isso que você cita sobre a alimentação, exatamente a alimentação, o cacau, ele é da cultura alimentar, né, principalmente das Américas, e ele foi exportado, ele foi levado e usurpado daqui há muitos séculos atrás e foi utilizado durante muito tempo. É por isso que muitos brasileiros ainda acreditam no chocolate europeu. Então, quando a gente traz essa soberania também alimentar brasileira, que nós falamos que o Brasil ele tem muitos frutos e muitos alimentos que podem alimentar, e aqui nós temos ainda a fartura dos biomas brasileiros que tanto estão sofrendo hoje. Tudo isso envolve alimentação, e a alimentação é um ato político também, né? Quando a gente fala que se alimentar é um bem de todos e as pessoas alimentadas elas são muito mais felizes. Então, quando a gente puxa tudo isso para se transformar em chocolate, para falar dessa pureza do que é um chocolate com alto teor de cacau, que é um cacau, inclusive, com cultivo responsável, a gente também fala de ancestralidades que se alimentavam muito melhor do que hoje nós temos disponível. A gente passa aí por um processo de industrialização muito grande, que nos afastou do que seria um alimento, e muita gente se afasta porque nem conhece. Então, isso é um problema que a gente fala que é um problema também de conhecimento. As pessoas precisam ter mais acesso a esses tipos de alimento e ver que, por exemplo, chocolate é um bem. E quando a gente traz a deusa Black Cacau, recentemente a gente passa por um trabalho de branding, a primeira coisa que é identificado é como o alimento ele é utilizado
pelas mulheres negras para alimentar essa população brasileira historicamente. Então, quando a gente fala isso não é novidade, isso é história. Então, a gente passa por um processo muito brutal de colonização, e dentro desse processo de colonização, a alimentação que ela é indígena e a alimentação africana, o que a gente chama de diáspora, que acontece o afro-brasileiro, ele está muito presente, inclusive muita coisa que a gente come na atualidade são alimentos ancestrais, ou seja, a gente traz dessa ancestralidade cada vez mais para o dia de hoje, para falar sobre essa potência do alimento. E essa deusa, ela nasce com a pretensão, principalmente, de uma mistura que a gente fala que é essa questão da diáspora, entre uma africanidade, uma afro-brasilidade, um conhecimento indígena, um conhecimento também que ele é da América Central, que historicamente a gente aprende muito pouco sobre que tipo de América são essa que nós produzimos, grandes civilizações e grandes potências, e a gente traz esse rosto que é o rosto da mulher brasileira, que a gente fala. Então, ele é um rosto que, inclusive, ele carrega muito dos elementos africanos, que são elementos de Sankofa, que falam sobre a gente retornar esse passado, essas origens, trazer para o presente qual é esse conhecimento que a gente pode fazer dar certo no presente e construir um futuro. E quando a gente fala desse futuro, a gente está falando de um futuro mais sustentável, de um futuro que os biomas brasileiros eles deixem de sofrer, de um futuro do combate às mudanças climáticas. E quando as pessoas falam, mas o que isso tem a ver com cacau e chocolate? A gente traz todo esse conhecimento da potência do cacau, desde o cultivo, o plantio, até a produção de um chocolate que pode ser bom, porque muita gente gosta de chocolate, dificilmente a gente vê quem não gosta, e causa todo esse impacto, né, quando a gente fala dessa cadeia produtiva. Então, a gente traz isso estampado na nova marca, que vai entrar ao ar no mês que vem, e ela traz muito mais cor, porque o cacau ele é multicolorido, os nossos biomas também são multicoloridos, nós somos conhecidos também por todo o nosso cultivo de frutas exóticas, de animais que são nativos e exóticos. Então, isso tudo tem a ver com chocolate, isso tudo tem a ver com cacau, isso tudo tem a ver com alimentação, isso tudo tem a ver com ancestralidade, porque cacau é um alimento ancestral. Ele está aí há mais de 5.000 anos sendo utilizado. A forma que a gente come hoje em barras de chocolate é uma forma que passou pela modernização, pelo processo que é natural, mas a gente precisa conhecer essa história para a gente começar, inclusive, a valorizar o que a gente come. E valorizando o que a gente come, a gente consegue valorizar melhor que cacau é esse, que chocolate é esse, e qual impacto a gente fala. Bom, você que está nos acompanhando, quer conhecer um pouco mais dessa história, essa história multicultural, essa história de muitas cores, essa história que traz toda essa ancestralidade, você tem uma oportunidade, né? E uma oportunidade que está acontecendo agora, inclusive, né? Ali com o Ronaldo. Afinal de contas, ele também faz parte, né, desse empreendedorismo da comunidade, né? Enfim, da participação social das pessoas e está com o financiamento coletivo em aberto, né? E o financiamento coletivo é exatamente essa oportunidade de fazer parte, né, de toda essa história que a gente está contando aqui. Então, Ronaldo, deixo com você para você apresentar esse projeto tão legal que você está tocando desse financiamento. Então, a gente inclusive reabre ele agora, porque a Black Cacau ela também passou recentemente por um luto, né? Nós perdemos uma das matriarcas da família, infelizmente por violência urbana, e isso acabou comprometendo um pouco o desempenho desse relançamento, mas nós estamos ainda na corrente de relançamento da marca, e esse relançamento, esse financiamento é uma convocação para que a gente entenda que certas pessoas, certas empresas, elas precisam de um apoio, e de um apoio muito maior da sociedade civil, das organizações no geral. Porque quando nós dizemos, inclusive, que a meritocracia ela produz, que é só trabalhar
é só a gente querer que a gente consegue, então nem quando a gente trabalha ou quando a gente quer, a gente acaba conseguindo sozinho. Principalmente quando a gente vem de um empreendedorismo que ele é um empreendedorismo que fala muito sobre o social, porque é o que eu digo, a Black Cacau ela produz chocolate. Quando a gente pergunta o que é a Black Cacau, eu falo que é exatamente produzir chocolates agroecológicos e sustentáveis com cacau nativo brasileiro. Isso é a forma empresarial. Por trás de uma Black Cacau tem todo o impacto que é feito hoje com produtoras, que são as mulheres pretas do chocolate, que são produtoras negras que estão localizadas ou espalhadas pelo Brasil. A gente vem abrindo um projeto com cacau do Rio de Janeiro, que muita gente ainda não sabe que o Rio de Janeiro tem cacau, então a gente vem trabalhando hoje, movimentando as organizações para que a gente explore o que é esse cacau e qual é a potência da gente entrar também em mais um estado produtor de cacau. Então, por trás disso tudo, a gente precisa também do apoio da sociedade. Então, a gente vem crescendo, desempenhando um papel essencial também nesse organismo. A gente vem, por exemplo, cada dia mais conquistando o público. A gente hoje está num circuito de feiras que são feiras de extremo valor agregado, então o nosso público, ele hoje acaba nos conhecendo, mas a gente sempre faz essa convocação de que precisamos do apoio. E o financiamento coletivo ele vem nessa forma de para ter esse apoio, a gente precisa de um investimento, e nada mais é do que você investir. Você entra, faz o seu apoio através de um investimento, escolhendo a sua recompensa. Então, em primeira mão, a gente vai lançar a marca para quem apoiar, exatamente para ser uma convocação popular de que esses tipos de negócios de impacto, eles já são complicados de se manterem, estabilizarem e gerarem esses investimentos, principalmente quando a gente está falando de um local que é um local que parte já dessa dificuldade de acesso. Então, a gente fala que tem diversas formas de apoiar Black Cacau. Quando você compra Black Cacau, quando você curte Black Cacau, quando você compartilha, participa do financiamento coletivo, participa das nossas campanhas, isso tudo já gera um valor para que a gente consiga fazer esse trabalho. E a nossa proposta é uma proposta de agregar. Quando a gente fala desses novos rostos, desses novos corpos, é sempre para dizer que a gente também quer gerar valor, demonstrando outras formas de gerar esse valor, de fazer o empreendedorismo com uma forma que é diversificada. E quando a gente fala de 2024 para o futuro, de um 2030 com as ODS e afins, a gente quer dizer que também queremos contribuir para que isso seja uma realidade. Então a gente faz a força a favor, é o que a gente sempre diz, que todo o nosso discurso é para falar exatamente que existe uma parcela da sociedade que pode contribuir para que a gente desenvolva um Brasil muito mais sustentável. Exatamente, faz parte de cada um de nós trazer esse Brasil mais sustentável, esse Brasil mais humano, esse Brasil que realmente vai dar oportunidades iguais, muito além dessa palavrinha, não quero nem ficar repetindo muito, senão vão querer distorcer as nossas. O que estamos falando aqui é muito maior do que isso. E acho que o cacau e o chocolate e caminhos, né, que a gente apresenta aqui toda semana no podcast, e esse caminho do Ronaldo é uma desses raios que mostram que a gente está cada vez num caminho muito mais do que certo, né? Um caminho de esperança para essa retomada social do cacau no nosso Brasilzão. Bom, Ronaldo, vou deixar também mais um espaço para você divulgar aqui os seus contatos, as redes sociais, para que as pessoas, né, todos esses detalhes do financiamento coletivo, vou deixar aqui no link, né, da postagem desse podcast. Então fica um espaço para você divulgar também as suas demais redes sociais para as pessoas entrarem em contato com você. Perfeito. Então você encontra Black Cacau. Hoje a gente está localizado no Rio de Janeiro, mas a gente entrega, por exemplo, o Brasil inteiro.
A gente hoje conquista alguns clientes espalhados mesmo pelo Brasil. É muito legal a gente ver que também existe uma grande parcela da sociedade que quer dialogar, e que existe um espaço saudável para muitos. Esse Brasil é muito grande e a gente hoje fala que, inclusive, o nosso chocolate ele é tão bom, o cacau é tão bom também, que ele ganha recortes internacionais, ele nem mais está concentrado aqui só quando a gente fala Brasil, e a gente fala muito dessa brasilidade com muito orgulho de nos reconhecermos como uma grande potência que foca na direção de um futuro. O Brasil ele pode ser protagonista nesse futuro mais sustentável, então isso é um orgulho muito grande. Você encontra Black Cacau no arroba Black Cacau Chocolate, a gente mudou recentemente, tirou o chocolataria, o chocolate ele engloba muito mais, então Black Cacau Chocolate. O Black, ele traz muito a provocação mesmo de, é um cacau negro, é o Black de cor mesmo, quando a gente fala da incidência norte-americana, que inclusive traz a importância do Bean to Bar, né, da criação do Bean to Bar. Então a gente faz essa mistura das Américas também. Então blackcacauchocolate.com.br você consegue acessar nosso site. Hoje lá tem uma pesquisa, que é a pesquisa que a gente hoje traz um pouco para o UFRJ, né, faz essa provocação, que é falando sobre os dados socio-raciais do cacau, exatamente para que a gente combata cada vez mais essa cadeia produtiva que é exploratória, que é desigual, que é de trabalho de mão de obra, que a gente fala que é muito feio em pleno 2024 ainda existir. Então, lá você encontra uma pesquisa, você encontra um manifesto também sobre o que nós fazemos, e é uma convocação, porque tudo isso que a gente faz, a gente só é possível quando a sociedade ela colabora, contribui, e ela consome, criando cada vez mais essa rede circular dessa economia, circulando também nas mãos de pequenos, nas mãos de pessoas que estão causando seus impactos e querem fazer muito mais. Então entra lá no Black Cacau Chocolate, no www.blackcacau.com.br, e o financiamento coletivo, a gente deixa as informações aqui, porque ele vai ser exatamente reaberto para que a gente possa retomar. Então, ele tem um prazo muito curtinho, mas a gente vai conseguir causar um impacto, é o que eu falo, esse prazo curto, a gente consegue fazer muita coisa, causar um impacto muito grande. E vem conosco causar esse impacto, contar essa história. Aqui no Rio, eu estou sempre dando palestra, workshop, fazendo apresentações, levando a palavra do cacau sustentável, porque quando a gente fala de Brasil, a gente fala de social, a gente fala de ambiental e a gente fala de uma governança também cada vez mais forte para que a gente possa prezar por um futuro, que é esse futuro que os nossos biomas estejam de pé, coexistindo conosco. Eu acho que é supernatural, o ser humano ele tem que evoluir em confluência com o meio ambiente para que a gente tenha futuro. Que eu quero um futuro para os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos, da mesma forma que eu tive isso acontecendo, e agradecer todo mundo que apoia a gente, faz essa corrente, porque é isso, para ter um Ronaldo hoje habitando orgulhosamente nos ambientes que nunca nenhum ancestral meu imaginou, por exemplo, só lutou muito para que eu estivesse aqui, é exatamente você dar voz a esses outros protagonismos que a gente pode fazer e colaborando com esse Brasil, porque a gente fala que a gente pode unir todas essas vozes e construir aí uma diversidade muito melhor para esse futuro. Obrigado pelo espaço, gente, é muito importante. Muito bem. Então, vamos atrás aí, né? Vamos atrás dessas redes sociais do Ronaldo, vamos conhecer, vamos deixar a nossa ancestralidade, né, o nosso legado aí para as próximas gerações. A ancestralidade, ela é uma energia que continua Exato. daqui para frente, né? Recebemos ela, E temos que deixar seremos ela. adiante, Isso temos que aí. deixar adiante. Ronaldo, sempre que tiver novidade, sempre que quiser, a casa aqui é nossa, aqui é comunitário, aqui é coletivo, do Grão à Barra, sempre de portas abertas para você, seja sempre bem-vindo aqui
nosso podcast. Muito obrigado. Eu digo que os ancestrais eles estão em festa porque hoje como eu estudei através hoje eu posso estar aqui falando com. Então isso é muito importante ver esse caminho que a gente está trilhando e vida longa Black Cacau, porque a gente ainda quer impactar muita gente e transmutar muito esse mercado que pode ser mais rico, saudável e fazer muito bem para muita gente. Então a gente fala que é isso, o futuro tem que ser muito melhor para nós. Obrigado, Erickson. Axé, que assim seja. Aí. Muito bem, pessoal. Vocês que acompanharam aqui o podcast, lembre-se então, né? A gente tem uma playlist longa aqui no YouTube, vai revisitar, né? Vai ouvir pela primeira vez ou reescutar, enfim. Temos, né, inúmeras histórias que valem a pena conhecer, para até mesmo para se aprofundar dentro do tema, né? Cacau, chocolates, enfim, temos inúmeras histórias que valem muito a pena. E é por isso que eu também já digo, né? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa o like, compartilha nos grupos de WhatsApp, assim todo mundo recebe, né? Essas histórias, né? De cacau, de chocolate, além das outras entrevistas diárias que a gente realiza aqui dentro do canal oficial do Notícias Agrícolas, né? Notícias sobre mercado de commodities no Brasil e no exterior. E assim, né, você recebe todas as notificações na hora que esses vídeos vão ao ar e fica por dentro das principais informações e de todos os nossos podcasts. Muito bem, amigos, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.